Eu passei por um término de relacionamento bem recentemente. E como nessa volta a minha intenção aqui no canal é fazer uns vídeos um pouco mais pessoais, eu decidi falar sobre isso aqui. Então segura que esse vai ser um vídeo sobre relacionamentos. Relacionamento é uma parada complicada e tá ficando cada vez mais, porque as pessoas estão cada vez mais individualistas e independentes. Isso acontece porque cada vez mais as pessoas percebem que o padrão namorar, casar e ter filhos não é o único caminho para a vida e que dá para ser bem feliz sem isso. E quanto mais você aprende a viver sozinho, a gostar da sua própria companhia, a entender que você não precisa de ninguém para ser feliz, mais difícil fica se adaptar a outra pessoa na sua vida. Eu não estou dizendo que a gente não pode ser feliz com outra pessoa. É claro que pode. Eu quero dizer que a gente não precisa e cada vez mais gente está aprendendo isso. E quanto mais tempo a gente vive sozinho, mais a gente cria manias, rotinas e procedimentos que nos deixam confortáveis com o nosso cotidiano. E isso também torna muito mais difícil você se adaptar às manias, rotinas e procedimentos de outras pessoas. E aí, o problema rola em dobro, porque são duas pessoas com manias, rotinas e procedimentos diferentes que precisam estar dispostas a se adaptar e precisam conseguir se adaptar. Ou seja, se relacionar hoje é difícil pra cacete. Até porque, por outro lado, começar uma relação tá muito mais fácil. É tanto aplicativo de namoro, tanta interação em rede social, tanta gente se provocando ao mesmo tempo, que fica difícil decidir se prender a uma pessoa só. Lá nos idos de 2007, eu tava indo pra praia com a minha namorada da época e mais um casal de amigos, e tava rolando no rádio uma entrevista com a psicanalista Regina Navarro Lins. E num certo momento, ela disse que ia chegar a hora em que a gente ia ter uma relação para jantar fora, uma para ir pro cinema, uma para transar. Que visionária essa mulher! Isso me marcou tanto que eu até hoje lembro dessa história. Eu lembro da gente comentar que aquilo era um absurdo, que ninguém ia se sujeitar a isso. Nossa noção de ciúmes, de traição, de dividir uma pessoa, isso era muito forte nas nossas vidas. Mais de uma década depois, estou eu aqui, na verdade uma versão completamente diferente de mim, achando que isso não só é possível, como pode ser muito menos estressante. Não em tempos de pandemia, obviamente. Eu não estou dizendo que isso é para todo mundo, não sei nem se é para mim. A maioria das pessoas ainda não está pronta para isso. O lance do sentimento de posse ainda é muito presente na gente, mas já dá para imaginar isso acontecendo. A gente vê cada vez mais pessoas com relacionamento aberto, vivendo poliamor, praticando swing e todo o preconceito, toda a noção de tá fazendo isso porque a relação já acabou, vai ficando cada vez mais no passado. A questão é que se relacionar sempre foi muito complicado. A diferença é que antigamente rolava uma relação de poder que fazia com que a mulher tivesse que se sujeitar a muita coisa. Eu até falei sobre isso lá no meu vídeo sobre machismo. Hoje, cada um tem sua vida, seu dinheiro, então fica mais difícil se dedicar a uma pessoa só. Até porque isso significa aceitar as diferenças, as manias, os erros. E estatisticamente falando, a maioria dos relacionamentos tendem ao fracasso. O pior é que esse fracasso nem sempre vem por culpa de alguém. Um relacionamento não acaba só por briga, por traição, por implicância com o ex ou com a família. Às vezes, o amor simplesmente acaba. Quando acaba para os dois ao mesmo tempo, é mais tranquilo. Eu já vivi isso, de verdade. É estranho, mas é a melhor das opções. Quer dizer, a segunda melhor, né? A melhor mesmo talvez fosse não acabar. Isso aconteceu comigo e com a mãe da minha filha. Um dia a gente simplesmente se deu conta de que viramos só pais, dois amigos, sem qualquer interesse romântico um no outro. Ninguém fez nada de errado, ninguém traiu, ninguém vacilou, simplesmente acabou o amor. E essa é uma outra parada. Quando você já está há tanto tempo na estrada, você aprende que a maioria das relações baseadas no amor tem umas fases e que é na transição entre essas fases que tudo pode dar errado. Principalmente quando a relação começa com muita paixão, aquela coisa doida, descontrolada, aquela necessidade de contato. Ela é tão intensa quanto curta. E é aí que pode dar problema. Porque às vezes, quando a paixão acaba, e ela vai acabar, acontece de simplesmente não virar amor. E quando isso acontece só de um lado, já era. Porque não tem aviso. Simplesmente um dia a pessoa acorda e aquela pessoa que ela considerava indispensável para a vida
não existe mais. E a outra tá lá, empolgadona ainda. Isso que eu acho que é o mais cruel em relacionamentos. Os dois podem fazer tudo certo e ainda assim ele acabar. E aí, você tem que passar por todo o processo de se redescobrir, de reaprender a viver sozinho, mas a gente nunca consegue de fato voltar para aquela rotina de antes, porque toda pessoa que passa pela nossa vida muda a gente. Por isso, cada vez mais as pessoas estão optando por não se relacionar. E quando se relacionam, optam por não se separar, mesmo estando tudo uma merda. Porque todo recomeço é doído, é difícil. A gente tem que se conhecer muito para lidar minimamente bem com essa situação, com essas mudanças. E ainda assim, não vai ser nada fácil. Ou, como não vai? Mas é importante também a gente saber que nenhuma relação vai ser a nossa última, porque nunca é. Nem quando a gente decide que vai ser. Confia em mim, eu já decidi isso várias vezes. O lance é a gente se preparar para a próxima sem esperar por ela. Aprender a viver sozinho ainda é a melhor escolha, porque você evita um monte de gente errada, que só vai te puxar para baixo. No fim, a lição é que dá para ser feliz sozinho. E acompanhado, às vezes por mais de uma pessoa. E tá tudo bem, desde que todo mundo esteja de acordo.